porque o Senhor aqui está, porque o Senhor nos trouxe com a nossa história, com a nossa condição, com as nossas fragilidades, com os nossos pecados, com os nossos desafios, e o Senhor nos reuniu aqui neste lugar. E como Tu és o Deus que nunca faz nada sem propósito, há um propósito firme no Teu coração para esse ajuntamento aqui hoje de manhã, Deus. Deus, e nós queremos sair daqui com os nossos corações aquecidos e com a compreensão que nós experimentamos tudo aquilo que o Senhor tinha para nós. Ó Deus, se há em nós reservas, se há em nós resistência humana ou até mesmo carnal, que o Senhor esteja destruindo isso, derrubando as fortalezas do nosso coração e da nossa alma. Agora, Senhor, nós nos rendemos diante da Tua presença, porque é diante da Tua presença que nós somos transformados. Ministra, Senhor, agora aos nossos corações. Fala, Senhor, conosco, e se necessário for, mexa na nossa ferida, ó Deus, para que a gente possa tomar um posicionamento, para que a gente tenha uma postura diante do Senhor, diante daquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas. Nós oramos, Pai. Fala, Senhor, ao coração de cada um de nós, que a Tua palavra não seja distorcida, mas que ela seja compreendida, em nome de Jesus. Amém. Antes de você se assentar, Efésios capítulo 4, do 13 ao 15. Efésios 4, do 13 ao 15. A palavra de Deus nos diz assim. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do 13 ao 15. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Você pode se assentar. A nossa proposta para o primeiro trimestre, ou para 3 meses seguidos, era falar sobre igreja. Aconteceu no mês de março, início, um retiro com a liderança da igreja, e o tema era esse, igreja. E nós recebemos a nova série de lições e mais uma vez nos deparamos com o tema Somos Igreja. Entendo eu que nesse tempo, nessa hora, Deus está querendo nos falar alguma coisa sobre igreja. Deus está querendo que a gente entenda essa dinâmica da igreja. E hoje falo aqui aquilo que talvez no primeiro momento você possa até se escandalizar: a igreja é imperfeita. A igreja é imperfeita? Vamos olhar para a palavra de Deus, vamos buscar o entendimento, vamos buscar a compreensão. Certa vez, um membro de igreja, muito revoltado com a sua comunidade, muito revoltado com o seu pastor, muito revoltado com os irmãos da igreja, ele procura o líder, no caso o pastor, e ele disse: eu estou muito magoado com essa igreja, eu estou muito revoltado com as pessoas dessa igreja, eu estou muito revoltado com o seu estilo de liderança, e eu estou saindo dessa igreja e vou procurar uma igreja perfeita. E diante dessa afirmação, o pastor respondeu, trouxe uma resposta simples. Ele disse: se você encontrar uma igreja perfeita,
Preste atenção. Se você encontrar uma igreja perfeita, por favor, não entre nela. Porque no momento que você entrar, você vai estragar a igreja, ela vai deixar de ser perfeita. E é exatamente isso que acontece. Porque nós somos imperfeitos. Porque nós temos tendências, nós temos inclinações, nós erramos. Na igreja nós somos esbarrados e nós esbarramos. Nós levamos cotoveladas, mas também nós damos cotoveladas. Nós somos machucados, mas também nós machucamos pessoas. Alguns, talvez, acabam num leve esbarrão, machucando as pessoas, mas tem outros que parece que fazem de propósito. Sabe aquelas pessoas que parece que querem tirar um pedaço da gente? Não é por acaso. Não é por mera coincidência, mas às vezes isso acontece. Mas a gente precisa olhar para a igreja com essa questão da imperfeição. E quando eu falo que a igreja é imperfeita, que eu sou imperfeito e que você é imperfeito, eu não estou dizendo, por exemplo, agora a gente vai se acostumar. O famoso ditado, pau que nasceu torto, morre torto. E isso não é verdade. Se o pau nasceu torto, Jesus é um excelente carpinteiro. E ele transforma, ele molda a vida da gente. Então não no sentido da gente dizer, então agora eu vou me acomodar, porque a igreja é imperfeita, eu sou imperfeito e pronto, acabou. Então não falo para alimentar se você tem esse pensamento, ou se de repente agora, refletindo, você pense a respeito disso. Dizendo, eu sou imperfeito mesmo, não dá para mim, não tem jeito para mim, e eu sou imperfeito porque faço parte de uma comunidade de imperfeitos. Quando eu olho para a palavra de Deus, e olho para a força da revelação de Deus, e a gente entende que, especialmente para nós que somos líderes, é muito fácil eu subir aqui desse púlpito e dizer para vocês muitas coisas que vocês têm que fazer. E chamá-los de pecadores e dizer que vocês estão errados, dizer que tem que ser assim, que tem que ser dessa forma, que tem que ser diferente do que vocês têm sido. Parece que é meio cômodo, porque eu estou de posse da palavra. Existe um sistema de som que faz com que chegue aí melhor para você. Agora, entender as minhas próprias fragilidades, às vezes é difícil. Às vezes a gente se reveste de uma capa e a gente faz aquilo que a psicologia chama de projeção. Eu tento esconder o meu erro apontando o seu. Dizendo que você é errado, você faz aquilo outro, mas quando eu falo isso, às vezes eu quero esconder os meus erros. E eu não entendo que isso seja a proposta bíblica. A Bíblia diz exatamente o que, irmãos? Que as minhas justiças, que as suas justiças são trapos de imundície diante de Deus. Não conta, não vale nada. E permitam-me descer, talvez assim, porque se Deus inspirou o profeta para usar essa palavra, eu creio que você não vai se escandalizar. Mas sabe o que a Bíblia diz quando Deus, usando o profeta Isaías, fala que a nossa injustiça são como trapo de imundícia? Sabe o que essa expressão quer dizer, trapo de imundícia? Deus diz assim, aquilo que a gente tenta fazer de bom, para Ele é como paninho de menstruação. É isso que o texto diz. Eu chegar aqui e subir diante de vocês e dizer, eu sou bom, gente. Sigam o que eu estou falando porque eu sou bom. Deus diz, você é como um paninho de menstruação. Nojento. A gente tem asco disso, né? Mas é a linguagem que Deus usa para tentar conscientizar a mim e a você que a gente não é tudo aquilo que a gente pensa que é.
E a gente comete muitos erros em termos comunitários, especialmente pelo seguinte, porque essa questão religiosa, a gente começa a olhar as coisas a partir de um prisma errado, que diz, por exemplo, que a gente tem que viver a perfeição, e às vezes a gente começa a mascarar as coisas que existem no nosso interior. Eu olho para mim e vejo que o que eu faço é diferente da proposta bíblica. E aí então começo a mascarar. Por quê? Porque se de repente eu chegar para você e dizer assim, irmão, eu pequei, eu falei mal de você. Aí eu imagino, se eu chegar e disser isso, diante da igreja, as pessoas vão dizer, a gente não vai seguir esse pastor não. Um pastor que mente, um pastor que fala mal das pessoas, um pastor que fala pelas costas. E aí o que a gente faz? Para nos tornarmos agradáveis às pessoas, a gente finge. A gente finge. Eu finjo que eu sempre falo a verdade. Eu finjo que eu sempre falo coisas boas a teu respeito. Eu finjo que eu sempre te defendo pelas costas. Mas às vezes isso é fingimento. E às vezes a gente se vale do aspecto religioso para tentar basear a nossa postura. Quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala sobre ressurreição e fala sobre perfeição. Ele diz assim, não que já tenha alcançado. Ele diz assim, em outras palavras, a gente não chegou lá. Eu ainda não cheguei lá. Mas eu esqueço das coisas que ficam para trás e eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Mas eu ainda não cheguei lá. A igreja, na verdade, como organismo vivo, espiritual, a igreja invisível, na verdade ela é perfeita. A igreja de Jesus, a igreja invisível, da qual nós fazemos parte, ela é perfeita. Mas a igreja, enquanto organização, instituição, ela é composta de pessoas imperfeitas. Porque se fosse diferente, não haveria lugar para mim e para você. Eu vi uma campanha de uma igreja nos Estados Unidos, eles colocaram na frente da igreja assim, proibida a entrada de pessoas perfeitas. E eu achei o máximo isso. Às vezes a gente diz, não, eu fiz por merecer. O pessoal gostou do louvor, desceu o poder de Deus, porque eu ensaiei um monte. Eu cantei bem. Aí eu digo lá na mesa da minha casa, obrigado Deus, porque hoje eu tenho 3 tipos de mistura na mesa, porque eu trabalhei muito, eu me esforcei muito. E com isso a gente vai tirando Deus de cena. Com isso a gente vai achando que as coisas acontecem com base nos nossos próprios méritos. O princípio da meritocracia. Eu fiz por merecer. Então, irmãos, no reino de Deus não existe fazer por merecer. No reino de Deus existe graça. A graça de Deus que se manifesta. Então, todas as vezes que eu estiver diante da mesa e for agradecer a Deus, eu tenho que dizer, Deus, muito obrigado, porque isso que eu tenho não é resultado do meu esforço, do meu trabalho, mas é resultado da graça do Senhor sobre a minha vida. Muito obrigado porque mais uma vez o Senhor cuidou de mim. Muito obrigado de coração, Deus. Como comunidade nós somos imperfeitos. E às vezes a gente se machuca, às vezes a gente se magoa, porque nós alimentamos expectativas irreais a respeito da igreja. Por exemplo, prestem atenção. Eu faltei na igreja, eu esperava que alguém me ligasse, porque eu faltei. E ninguém me ligou.
Aí eu fico bicudo. Ninguém gosta de mim nessa igreja. Eu faltei e ninguém me ligou. Eu tinha um membro da minha igreja, uma senhora, lá em Aracaju. Ela faltava na igreja e ela ligava para aquelas pessoas que iam com mais frequência. Eu perguntava, alguém perguntou de mim? Gente, eu conheço casos que vão além. De gente que montou toda uma história e disse que tinha morrido. Mas não era verdade, só para ver como os irmãos iam reagir. Ficar com dozinha da pessoa. Às vezes a gente alimenta expectativas que não são verdadeiras. Então, se eu faltar, existe uma possibilidade muito grande que as pessoas não vão perceber, porque a fila anda. Porque o processo continua. E aí eu imaginar, só será um culto abençoado se eu estiver presente. Errado. A igreja é de Deus. A obra é de Deus. A obra é de Deus. Graças a Deus, porque nós temos vários instrumentos, nós temos o vocal, o pessoal todo preparado. Mas se de repente nós não tivéssemos isso, alguém pegaria o violão, fazendo as 3 notas, né? E preparação lá, as básicas, a sequência, isso aqui viraria, se transformaria num ambiente altamente espiritual. Porque é Deus. Eu não posso achar que eu tenho méritos. Eu não posso achar que as coisas funcionam a partir de mim, porque aí eu vou entender que eu sou a fonte, e eu não sou fonte, eu preciso da fonte, a fonte é Deus. Deus é a fonte, e eu preciso dessa fonte na minha vida. E Deus sim é perfeito, eu não. Eu falho. Eu, dependendo do meu estado emocional, permitam a expressão, eu posso te dar uma patada. De repente, emocionalmente eu não estou legal, você vem conversar comigo, eu te dou uma patada. E aí você fala, que pastor estressado. Isso já aconteceu, gente, então perdão para em quem eu dei uma patada. Nós somos imperfeitos. E a gente precisa entender que existe uma recíproca. Nós ficamos magoados, mas a gente também magoa. Quem aqui poderia dizer, eu nunca magoei ninguém? Eu nunca feri ninguém? Eu nunca destratei ninguém? Eu nunca. Às vezes a gente faz as coisas sem perceber. Eu lembrava isso na semana passada. No feriado a gente se reuniu em família, minha família em São Paulo, e eu lembrava isso. Uma vez eu vinha do trabalho e a minha irmã, uma das minhas irmãs, porque eu sou de uma família pequena, nós somos em 10, e uma das minhas irmãs estava no ônibus. Eu não percebi, de todo o coração. E eu passei, ela estava, segundo ela, próxima ao cobrador, eu paguei o ônibus e sentei. E aí essa minha irmã falou, puxa, de todo mundo eu esperava isso, mas nunca do meu irmãozinho querido. Ele desfez de mim, nem prestou atenção em mim. E aí foi contar essa história, que chorou, que ficou muito magoado. Eu disse, mas eu não te vi. Verdade, por que você não me chamou? Era só gritar o meu nome, como não tem muitos Dirceus no mundo, se ela chamasse Dirceu, eu ia olhar para trás, provavelmente. E ela ficou chateadinha, magoadinha, porque eu não prestei atenção. E às vezes isso pode acontecer. A gente chega lá na porta, alguém por alguma razão não cumprimenta a gente. E aí a gente se sente. O nosso lado vítima se levanta com muita força. E a gente diz, ninguém gosta de mim nessa comunidade. E aí, todas as boas amizades que a gente tem, a gente abre mão, porque uma pessoa agiu dessa forma. Nós dizemos, ninguém gosta de mim. Então, irmãos, a gente precisa compreender que existe uma recíproca.
Às vezes eu sou maltratado por você, mas eu também te maltrato. Ok? Eu recebo cotoveladas tuas, mas eu também dou as minhas. E essa é a dinâmica da igreja que a gente precisa compreender. No texto, a gente vai estudar isso com mais detalhes nas lições bíblicas, e eu faço um novo apelo, o presbítero Osias já falou sobre isso, mas eu faço um novo apelo: adquira uma lição bíblica, venha para a igreja, é muito importante. No texto bíblico que a gente leu, Paulo primeiro fala sobre a instituição dos ministérios, que o próprio Deus constituiu alguns para apóstolos, profetas, para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, e ele fez isso buscando o aperfeiçoamento do corpo que é da igreja, a edificação do corpo, e ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Até. Existe um espaço de hoje até. Então, nós não chegamos ainda na unidade da fé. Porque alguns têm mais fé, os outros têm menos fé. Nós não temos essa unidade de fé. E aqui, para a gente explicar, a gente teria que sair um pouquinho do nosso foco, que não é o nosso objetivo, mas entender essa questão de fé. Mas até existe um processo, existe um caminho a se percorrer, existe uma estrada. E nisso, Deus vai tratando com a gente, e a gente vai perdendo as escórias, aquilo que não é puro que existe em nós, as impurezas que existem em nós. Então, lá no íntimo de cada um de nós, seu e no meu íntimo também, existe uma joia extremamente preciosa para Deus. Só que às vezes, até essa joia ser acessada, existe muita coisa sem valor que precisa ser tirada. E tirar isso dói. Tirar isso dói, é um processo. Então, por isso que Paulo diz até, de agora, ou desde que vocês começaram até, nessa caminhada. E aí ele usa a expressão, e aí eu baseio nisso, a afirmação que a igreja é uma comunidade imperfeita, e diz até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a homem e mulher perfeito. Ele diz, nós vamos chegar lá. Mas sabe quando isso vai acontecer? A gente vai chegar lá, mas isso vai acontecer quando o nosso corpo for transformado. Amém? E a gente espera em breve Jesus Cristo aparecer nos céus com alaridos, com muitos anjos, e chamando pelo nosso nome, e nós vamos ter um corpo transformado. Aí então nós seremos perfeitos. E como pessoas perfeitas nós estaremos na presença de Deus. Até porque a palavra perfeita aqui é a palavra grega teleios, que quer dizer completo. Quem hoje pode dizer aqui, eu já estou completo? Imagine a experiência de um copo e a graça de Deus sobre você como água que vai sendo derramada. E aí se derrama uma gota, se derrama mais. Alguns estão mais cheios, outros só a parte baixa do copo que tem um pouquinho, outros já estão, quem sabe, até bem próximos de transbordar. Mas imagine a graça de Deus. Então não tem nenhum de nós aqui que é completo. Dizer, eu já tenho 100% da graça que Deus tem disponível para mim. Isso não é verdade. Se você acreditava nisso, saia dessa ilusão. Isso não é verdade. A gente vem, e aí eu evoco mais uma vez a questão religiosa, porque se usa, por exemplo, a expressão a infalibilidade do Papa. E a gente diz, ele é infalível, ele não erra. Isso não é verdade.
Às vezes a gente pensa, não, eu não erro, eu sou o líder, eu não erro. No máximo eu cometo um equívoco. Olha só, isso não é verdade. Eu erro sim. Eu preciso da graça de Deus sobre a minha vida sim. Eu preciso. Assim como você precisa. Então, o varão perfeito é completo. E usa a expressão também, a medida da estatura completa de Cristo, ou seja, tendo a plenitude de Cristo, bem parecidinho com Cristo. A gente está nesse caminho, a gente está seguindo a Jesus, a gente está olhando os passos de Jesus. A grande verdade, irmãos, é que apesar de toda a nossa imperfeição, Deus viu algo de muito importante para Ele em nós. Deus nos amou. Olha só, Deus te amou. E Deus te amou como você é. Não como Ele idealiza que você tem que ser. Deus te amou como você é. Deus te amou com seus defeitos. Deus te amou com as tuas falhas, com as tuas tendências, com as tuas inclinações. É óbvio que Deus não quer te deixar dessa forma. Mas Deus te amou, pronto, acabou. E quando a gente reconhece que a gente é imperfeito, a gente reconhece que precisa da graça de Deus para nos aperfeiçoar. Porque Deus trabalha na nossa imperfeição. Porque o poder de Deus acontece na vida daquele que reconhece a sua imperfeição. Deus não gosta de gente que chega assim, como aquela experiência dos 2 homens que estavam no templo, de um que batia no peito e dizia: Pai, graças te dou, porque eu sou o melhor entre os 2. Porque eu dou o dízimo de tudo, porque eu guardo a lei, porque eu faço aquilo. E aí o outro que não tinha nem coragem de levantar o rosto, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. E Jesus se agradou, Deus se agradou mais daquele humilde. Então, chegar para Deus tentando manter uma postura, uma fachada, até porque Deus nos conhece, irmãos. Eu não consigo impressionar Deus. Eu posso falar coisas bonitas, eu posso ler livros, eu posso assistir isso, aquilo, outro, participar de palestras, enfim, compor algo interessante que você sai daqui dizendo: matou a pau. Dirceu hoje foi bem. Agora, Deus vai olhar para dentro de mim e dizer: Dirceu, para com isso. Me lembro de uma experiência de um casal amigo nosso da Jocum. Ele pregou. E o marido pregou, era o casal, o marido pregou, e ele olhava, enquanto pregava, a esposa dele chorava pra caramba. Ele pregando e a esposa chorando. Aí sabe quando a gente se empolga? Se a Milka estivesse chorando agora, eu ia me empolgar mais. E ele foi se empolgando, a esposa chorando. E aí no final do culto: ai, meu amor, hoje eu preguei bem, né? Até você se empolgou. Por que você estava chorando? Ela falou: eu estava orando, dizendo: Deus, quando o Maurício vai colocar em prática tudo isso? Então, gente, se existem pessoas próximas de nós que conhecem as nossas imperfeições, o que dizer de Deus? Eu não posso chegar perante Deus e dizer: Deus, aqui está o bonzinho. Eu não sou bonzinho. Paulo usou a expressão, ele diz: eu sou o maior dos pecadores. Eu sou o principal dos pecadores. Ele disse que Jesus veio salvar os pecadores do qual ele era o principal. Ele dizia: eu sou o que mais peco. E Deus prefere mais uma verdade que aparentemente seja negativa, quando a gente chega para ele e diz: Deus, eu sou pecador, do que uma verdade aparentemente positiva quando diz: Deus, eu não peco, eu sou bonzinho. Eu não sou bonzinho coisa nenhuma. Você não é bonzinho coisa nenhuma. Sabia? Esconde muita coisa atrás dessa carinha bonita sua aí. Todo arrumadinho, engomadinho, igreja, sábado de manhã. Tem muita coisa escondida. E Deus quer tratar isso. Deus quer tratar isso na vida de cada um de nós. A igreja não faz.
aquilo que a gente gostaria que ela fizesse. As pessoas não ligam para a gente quando a gente faltou como a gente esperava. Então, vou te dar uma dica, uma só uma minha. Seja a pessoa que você espera que seu irmão seja. Entendeu? Se você espera que alguém ligue para você, olha aí, quem faltou hoje? Ah, já sei, vou ligar para o irmão. E aí, mas não ligar assim, não foi para a igreja hoje, está se desviando, ainda é crente. Não. Dizer, ô irmão, tudo bem com você? Às vezes só essa ligação, tudo bem com você? Eu só liguei para saber como é que você está. Então, se você espera, seja essa pessoa. O que Jesus Cristo disse? Ele disse assim, que aquilo que quereis que os homens vos façam, fazeis vós por eles. A primeira dica é essa. Seja a pessoa que você espera que seu irmão seja. A segunda, assuma a sua imperfeição. Eu gosto de uma frase de Wisber. Ele diz assim: prefiro ser um cristão em luta com os problemas de uma igreja imperfeita do que ser um perfeito pecador fora da igreja. Vou repetir. Prefiro ser um cristão em luta com os problemas de uma igreja imperfeita do que ser um perfeito pecador fora dela. Essa é a comunidade. Que a gente vem aqui e que Deus nos surpreende neste lugar. A gente vem aqui muitas vezes com o nosso coração quebrado. A gente vem aqui muitas vezes sem esperança. A gente vem aqui e vê uma apresentação de 2 bebês, como foi o caso dos bebês do Júnior e da Joelma. E a gente se empolga com isso, a gente vê Deus nisso, porque a gente se lembra da palavra. Nós não sabemos como se formam os ossos no ventre da que está grávida, mas Deus sabe todas as coisas. E Ele é Deus, somente Ele é Deus. A gente vem aqui e ouve um testemunho extraordinário de restauração de Edemilson e da Daniele. A gente sai daqui acreditando. Talvez você, irmã, que tenha o seu marido, quem sabe nas mesmas situações ou situações parecidas, aí você pensa, o mesmo Deus que fez na vida da Dani é poderoso para fazer na minha vida também. Eu creio na transformação da minha família. Isso é igreja, irmãos. Então, ficarmos de fora, olhando para a igreja, para os defeitos da igreja, tendo expectativas, alimentando expectativas que não são verdadeiras, não é essa a vontade de Deus. De forma nenhuma. Não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus é que a gente esteja totalmente voltado para Ele, com o nosso coração inclinado para o Senhor. Eu gostaria que você, assentado mesmo, você inclinasse a sua cabeça, e você pensasse um pouquinho. Qual é o saldo da sua experiência como integrante de uma comunidade chamada igreja, dessa comunidade? A gente vem aqui e a gente entra muitas vezes arrebentado por aquelas portas. A gente diz, eu vou, Deus, mas na verdade eu acho que eu nem sei o que eu deveria fazer ou se eu mesmo deveria ir. E aí a gente vem aqui e Deus nos surpreende com momentos maravilhosos como foram esses momentos de hoje de manhã. E é aqui, na vida em comunidade, que a gente vai se ajudando mutuamente. A gente vai emprestando o nosso ombro. E aí quando chega aquele dia que a gente precisa de um ombro, vai ter um ombro também à nossa disposição. A gente vai socorrendo as pessoas que são imperfeitas, e nós também somos imperfeitos.
E aí chega aquele momento quando as pessoas vão nos socorrer também. E eu posso dizer isso de experiência própria. Tem horas que a gente está tão ruim, tão mal, lá na nossa alma, a nossa angústia de alma, que a gente precisa ser carregado no colo. E aí Deus levanta pessoas que nos carregam no colo. É por isso que eu não posso deixar a igreja. Você não pode deixar a igreja. Aconteceram coisas, situações, existem mágoas, feridas, machucaduras. Existem. Mas é na presença de Deus que nós somos tratados, que nós somos curados. E Deus sabe como está o teu coração. Você não precisa chegar para Deus e dizer: ó Deus, eu estou o máximo hoje, no máximo do meu potencial. Mas Deus sabe da tua dor, Deus sabe das machucaduras interiores e emocionais. E é aqui na presença de Jesus que nós somos tratados, é aqui na presença do Senhor Jesus que nós somos restaurados. Então gostaria de fazer um desafio para você. Se você... Gostaria que todos ficassem em pé, mas a gente não vai sair agora. Você não se movimente aí do seu lugar. Mas se por alguma razão você sente que o teu coração está machucado, você está magoado, entristecido, é diante do Deus de toda graça que você vai ser tratado. E aqui neste lugar, porque aqui é o lugar onde Deus se revela. Aqui é o lugar onde Deus manifesta a sua graça de forma poderosa. É para este lugar que Deus está olhando hoje. E Ele quer tratar os nossos corações. Hoje nós somos imperfeitos, mas existe um processo de crescimento. E Deus quer que esse processo se concretize nas nossas vidas. Eu gostaria de desafiar você, que olhou aí para dentro de você, e que até por um mover do Espírito de Deus viu que seu coração está machucado. Não apenas com questões da igreja, mas com questões as mais diversas. Mas você entende que aqui é o lugar da cura. É aqui que você será sarado. Eu gostaria de te desafiar a vir aqui à frente em nome de Jesus, se ajoelhar aqui e nós vamos orar juntos. Deus restaura os nossos corações. Deus restaura as nossas vidas. Deus toca as nossas vidas. A igreja é uma comunidade de imperfeitos. Jesus é o grande médico. Aleluia. E o médico não veio para os doentes, não veio para os sãos, mas veio para os doentes. E Jesus disse: eu vim chamar os doentes. E eu creio num Deus que é poderoso. Eu creio num Deus que sara a nossa alma. Que às vezes pelos problemas da nossa alma a gente não consegue mais ver sentido na nossa vida. Mas eu creio nesse Deus que trata com a gente, nesse Deus que está aqui hoje de manhã. Nesse Deus que olha lá para dentro da nossa alma. Glória a Deus. E nós vamos orar. Eu gostaria que você, que não veio, você estivesse orando, colocando diante do Senhor Deus a vida dessas pessoas, colocando diante de Deus. Nós somos uma comunidade e na comunidade nós nos ajudamos. Vamos orar, quebrar mesmo o nosso coração, abrir o nosso peito, rasgar o nosso peito e colocar diante de Deus a nossa condição. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus, a igreja, Senhor, é a comunidade de pessoas imperfeitas. Nós não estamos aqui, Senhor, tentando apresentar uma carinha bonita de justiça diante do Senhor, porque o Senhor nos conhece. Nós não estamos aqui, Senhor, querendo nos mostrar bem apresentáveis.
querendo, Senhor Deus, mostrar uma aparência daquilo que nós não somos, mas nós estamos aqui, Senhor Deus, porque precisamos da Tua ajuda, porque precisamos da Tua graça, porque precisamos da Tua bênção, precisamos da Tua transformação, Senhor. Precisamos, Deus. Oh Pai, eu peço agora, olha para o coração dessas pessoas, Deus. O Senhor sabe o estado de cada uma delas nesta hora, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, aquilo que vai na alma. O Senhor sabe as dores da alma, as angústias, meu Deus, as mágoas, as machucaduras, as feridas, Senhor Deus. Mas nós cremos num Deus que sara. Nós cremos que Tu és aquele que sara as nossas vidas, e é na vida comunitária que nós seremos sarados. É no seio da igreja que nós seremos transformados. É no seio da igreja, Senhor, que nós seremos mudados pelo Teu poder, pela Tua graça, Senhor Deus, pela Tua graça. Nós não somos completos, não somos, falta muito, Senhor. Mas nós cremos que nós estamos no caminho, Senhor. Deus, agora sara, Senhor, as marcas negativas. Ó Deus, sara, Senhor, as machucaduras do coração, da alma, do espírito, Senhor. Sara, Senhor, pelo Teu poder, ó Deus. Sara, Senhor. Tu és o grande médico, Senhor. Tu és o grande médico, aquele que cura, Senhor, não só o nosso físico, mas cura a nossa alma também, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Trata conosco, Senhor. Trata conosco, ó Deus. Trata, Senhor, pelo Teu poder. Trata, Senhor. Trata, Senhor, pela Tua graça, Deus. Trata, Senhor. O Senhor sabe a profundidade dessas marcas. O Senhor sabe a dor que isso causa. Agora, Senhor, coloca o Teu bálsamo sobre estes corações. Coloca, Senhor, o Teu bálsamo suavizante sobre estas almas, Pai, sobre estas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Ministra, Senhor, a Tua bênção. Ministra a libertação, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Olha, Senhor, para nós, olha para a nossa condição, olha para o nosso ser. Olha, Senhor Deus, para dentro da nossa vida, Senhor. Reconstrua a nossa história, Senhor. Nos dê, Senhor, um rumo. Nos dê a alegria de Te servirmos. Nos dê alegria, Senhor, de andarmos nos Seus caminhos. Não há justiça em nós, mas a justiça é de Cristo. E essa justiça nos alcançou, nos revestiu, Pai. E nós louvamos a Ti. Nós louvamos a esse Jesus que também é gente, que sabe as dores, os traumas, que sabe os apertos do nosso coração e da nossa alma, e que nos trata com base nisso, Deus. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Deus. E eu sei, Senhor, que nenhuma dessas pessoas que atenderam ao desafio do Senhor, que vieram aqui à frente, elas não voltarão, Senhor, para os seus lugares da mesma forma. Mas eu creio, Senhor, que cada uma delas foi alcançada, Senhor, com a Tua bênção. Eu creio que o Senhor derramou o óleo de alegria, Senhor. As vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado. O Senhor derramou sobre a vida dessas pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos assim, Senhor. Nós cremos, Deus. Nós cremos. Nós estamos convictos. Nós estamos certos disso, Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, Deus. E nós nos baseamos, nós nos apoiamos nisso. Nós nos apoiamos nessa verdade. Em nome de Jesus. Trata conosco. Trata conosco, ó Deus. Trata conosco, Deus. Trata conosco, Senhor. Trata, Senhor. Trata, Senhor, também na vida daqueles que por alguma razão não vieram aqui, mas que eles sejam tratados também, Senhor Deus, em nome de Jesus.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus.